sentir a dor da morte, o luto é doloroso. E aquela médica teve empatia. Ela falou, olha, Mayara, a sua mãe não tem mais jeito, tá? Não tem mais cura para sua mãe. Nós vamos internar ela, porque ela não está conseguindo se alimentar. Vamos colocar ela na sonda, porque ela não estava conseguindo respirar também. Mas vamos manter ela internada. Aquela médica me abraçou, eu ali chorei, porque ver a pessoa que você ama sofrer dói demais. Você imagina você ver a sua mãe com fome, com sede, não poder comer, não poder beber, porque, para quem não sabe, ela começou com câncer na mama, depois foi pro fígado, pros ossos, pulmão e cabeça, tá, gente? Então ela teve 5 cânceres. Então você, assim, no hospital me falaram assim, não podemos ficar com a sua mãe aqui porque a gente não pode ajudar ela. Aí eu falei, como assim? Se vocês que é um hospital, médicos, não podem ajudar, eu posso como filha? Eu não estudei para ser médica, eu não tenho aparelho para poder colocar ela para respirar, eu não tenho sonda para poder fazer ela se alimentar, eu não posso ajudar, vocês têm que ajudar. E ali eu discuti e briguei e consegui internar minha mãe. Apareceu essa médica que o Senhor enviou pela misericórdia dele, e a médica, assim, eu sentia que aquela médica foi humana comigo. Ela me abraçou e falou assim, olha, Mayara, a sua mãe está esperando só o tempo, só o dia de Deus levar, porque não tem mais jeito para ela. Agora é só um paliativo, né? Não tinha mais o que se fazer. Quando foi no sábado, eu internei ela no domingo. No próximo sábado, deram alta para ela. Quem estava lá com a minha mãe era a sobrinha da Euda. Aí ela foi para casa da Euda com a minha mãe. Eu estava no médico com a minha filha, quando eu voltei, eu passei na Euda para buscar a minha mãe. Minha mãe tinha tomado banho, caído, deu banho nela, tinha trocado de roupa, tinha tirado água de coco para ela, que ela tem pé de coco, botou o coco para poder ver se ela conseguia beber aquela água, não conseguiu beber a água, porque ela perdeu... Minha mãe perdeu o movimento de deglutição, ela não conseguia mais engolir nem a saliva, então ela ficou sem beber, sem comer, ela ficou magrinha. Então, na hora de vir embora, que eu coloquei minha mãe no carro, ela pegou na mão da Ilda e falou assim, amiga, eu te amo, tá? Me perdoa. Cara, eu lembro que eu virei assim, o rosto, e a lágrima desceu. Por quê? Porque há muito tempo eu vinha entendido que minha mãe sofria para poder liberar o perdão, para que a alma dela fosse limpa, para Deus poder recolher. Porque Deus não vai perder o escolhido dele para o inferno. Então ele vai nos tratar, nos moldar, vai nos permitir passar por processos difíceis, para que a gente venha entender que temos que mudar e seguir, né, o que Deus manda nos mandamentos dele. Então ninguém vai para o céu com manchas, com mágoas, com feridas, com traumas, com ressentimento. Não vai, gente. Para ir para o céu tem que ter tem que estar liberto. Tem que entrar na forma de Jeová, como diz a irmã Erli. Cada um de nós temos uma forma. Deus tem uma forma para Mayara, uma forma para Eudo, uma forma para Aline. Cada um de nós temos que entrar naquela forma, porque cada um tem uma personalidade, um caráter, né? Então, cada um de nós temos que... Deus vai moldando, ó. Tá ruim aqui, então temos que entrar naquela forma. Quando minha mãe entrou naquela forma, Deus recolheu. Sabe? Doeu. Só que foi necessário. Eu lembro que eu virei assim pro lado e eu chorei, e eu lembrei. Falei assim, tá perto da minha mãe morrer. Ela perdoou a Euda, tá perto. Minha mãe vai morrer. E a lágrima desceu, e eu meio que tive que engolir o choro pra ela não ver. Eu lembro que ela pediu pra poder passar no mercado, pra poder comprar um suco pra ela, se ela conseguia beber o suco. Acho que era suco de caju, que ela amava suco de caju. Passamos no mercado, comprei o suco pra ela, vim pra casa. Quando foi na segunda-feira, ela tinha que ir no banco fazer prova de vida. Foi eu e meu irmão com ela no banco fazer a prova de vida dela, porque aí, nesse meio tempo da doença, ela conseguiu o salário doença, não sei como é que chama, né? Mas por ter o câncer, ela conseguiu um salário. E aí tava vencendo, e ela tinha que ir lá fazer a prova de vida. Aí eu fui com meu irmão, de Uber, de lá eu fui pro médico, eu tinha médico marcado. Meu irmão voltou sozinho com minha mãe de Uber. Passaram na casa da minha avó, que é antes da minha casa. Passaram na casa da minha avó. Meu irmão disse que minha avó passou a mão no rosto da minha mãe. E minha mãe só chorou. Porque minha mãe teve um AVC em janeiro, ela morreu em julho. A minha mãe teve um AVC em janeiro. Então afetou a fala dela também. Além de estar com tumor na cabeça, que a gente descobriu um mês antes dela falecer, afetou a fala dela. Então ela não falava mais direito.
Às vezes ela queria falar comigo e eu não entendia, ela ficava nervosa, fazia assim, deixa pra lá, não quero mais falar não, porque eu não conseguia entender e ela não tinha forças para escrever o que ela queria dizer. Aí diz o meu irmão que, eu não sei se foi minha mãe que passou a mão no rosto da minha avó, se foi minha avó que passou a mão no rosto da minha mãe, eu sei que minha mãe disse que parece que escorreu uma lágrima e ali elas se perdoaram. Isso na segunda. Na segunda-feira, minha mãe pediu para mim orar para ela, para Deus levar ela. E imagina eu, como filha, ter que orar para Deus levar a mãe. Nossa, foi a oração mais difícil da minha vida. E eu chorei, fiz a oração que ela me pediu lá e falei, Senhor, pega tua filha nos braços, tira toda a dor dela, pega ela nos braços, Senhor, né? E ali eu fiz a oração que ela me pediu, né? Eu lembro que eu falei, Senhor, antes de ser minha mãe, ela é tua serva. Senhor, limpa o coração dela, que ela venha perdoar, Senhor, que ela precisa perdoar, que ela venha liberar o perdão. Senhor, limpa, Senhor, e pega minha mãe no colo, abraça, Senhor, tira toda a dor da minha mãe, esse sofrimento, Senhor, eu te peço. E assim, eu chorei muito, aquela noite eu chorei muito. E ali naquele dia eu falei, mãe, a senhora perdoou fulano de tal? Perdoei, né, filha? E antes eu perdoava, ela falava, pra que eu vou perdoar? Nunca foi pastor, não é agora que vai ser. Mãe, você perdoou minha avó? Nunca foi mãe, não é agora que ela vai ser. Então, assim, o pouco que ela falava, quando eu falava de perdão, ela me dava essas respostas. Então, eu entendi que ela não havia liberado o perdão. Quando foi na segunda-feira à noite, eu falei, mas a senhora perdoou a minha avó? Ela falou assim, perdoei, né, filha? Perdoei, deixa com Jeová. Então, a forma dela responder foi diferente. Gente, foi tão surreal que ela liberou o perdão para todo mundo na segunda-feira. Na terça de manhã, ela faleceu. Ela levantou, pediu água. Ela não andava sozinha. Nesse dia ela ligou um motorzinho nas pernas que ela conseguiu levantar, se apoiou na bancada da minha cozinha e pediu água. Eu sentei ela, dei água para ela. Logo depois ela começou a se tremer e eu encostei ela no meu corpo e ela partiu. Então, assim, olha o que a mágoa faz com o ser humano, né? Como é difícil a gente não liberar o perdão. Gente, talvez eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, tá? Porque já tem 43 minutos que eu tô aqui falando. Para não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 partes. Então, eu anotei aqui. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Não importa quantos pecados você cometeu, nem o tamanho deles. Deus perdoa tudo. Quando você perdoa, você imita Jesus. Quando nós liberamos o perdão, nós estamos imitando Jesus Cristo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4,8. O amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça um mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador como você, que precisa de Jesus. Então, quem nos ofendeu é tão pecador quanto a gente. Então, eu não posso exigir que a outra pessoa seja perfeita, porque nem eu sou perfeita. Como é que eu vou exigir perfeição do outro? Então, a gente tem que entender isso. Aí, tem uma passagem aqui, ó. Então, Pedro aproximou-se de Jesus. E perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Eu digo a vós, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Tem noção de quantas vezes tem que perdoar o irmão? Vou fazer aqui as contas de quanto é 70 vezes 7. Gente, fiz aqui as contas. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Já imaginou um ser humano pecar isso tudo num dia? Vai pecar assim lá longe, viu? Porque, pelo amor de Deus, vamos orar e se libertar, meu filho, que é muito pecado. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele nos perdoa 70 vezes 7 ao dia. Então, para nós sermos merecedores do perdão de Deus, nós temos que perdoar também aqueles que nos ofendeu, que nos magoou.
Porque se nós não perdoarmos nossos irmãos que nós vemos, como que Deus vai nos perdoar? Deus não nos perdoa se a gente não perdoar os nossos irmãos. Então, se você ir do outro lado, não perdoa, saiba que Deus também não vai te perdoar. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma coisa aqui que eu achei importante, mas eu vou ler primeiro aqui na Bíblia. Se você quiser me acompanhar aí, ó, Mateus 18, 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? No 22, não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo, no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. No 26, mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. 27. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida, deixou que ele fosse embora. 28. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague-me o que me deve. 29. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. No 30. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. No 32. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. No 34. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Essa minha Bíblia aqui, ela é em NTLH. Ela tem a forma mais fácil de entender. Ó. Tá? Deu para entender, gente? Que o empregado devia ao patrão e ele não tinha como pagar. O patrão tem misericórdia e perdoa o empregado. Porém, esse empregado também tinha um cara que devia a ele. E ele não quis perdoar a dívida do seu amigo, mas ele quis ser perdoado pelo patrão. Então, assim, eu exijo, né? Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar o próximo. Olha como que o ser humano ele é egoísta. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida que ele não podia pagar, mas ele não teve a empatia de perdoar a dívida do seu amigo, que também não tinha como pagar. Tá entendendo a gravidade disso? Nós, seres humanos, somos assim. Muitas das vezes a gente quer o perdão de Deus, o perdão da pessoa que a gente magoou, né? Mas não quer perdoar. Como assim, gente? É muita hipocrisia eu exigir que você faça algo que eu não sou capaz de fazer. Aquele patrão ficou revoltado porque ele acabava de perdoar a dívida dele e ele viu que o mesmo que foi perdoado não foi capaz de perdoar o próximo. Por isso que está escrito aqui, ó. É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E é perdoar sinceramente, não é pedir perdão. Eu aprendi com a pregação do Cláudio Duarte que perdoar é quando você lembra do que te fizeram e essa lembrança não te gera mais raiva, dor, angústia, sentimento de vingança, mágoa. Você não esquece, porque você não está com amnésia.
mas você não sente mais aquela dor, aquela raiva, tristeza, angústia. Isso é perdoar. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Não, não. Perdoar não é esquecer. É lembrar do ocorrido e não sentir dor. Isso é perdoar, tá? Então, gente, eu quero que vocês, se vocês quiserem, venham refletir. Então, gente, pense, reflita, analise as suas atitudes. Lembre, né, se você foi magoado, traído, decepcionado, se você sofreu agressão física dos pais, do esposo, da irmã, da amiga, se você foi abusado, gente, liberem o perdão, porque o perdão ele é libertador, ele é transformador. E eu aprendi que o perdão é decisão, não é sentimento. Eu decido perdoar porque eu não quero carregar esse peso dentro de mim. Eu decido perdoar porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e a casa de Deus tem que ser limpa. Por isso que eu decido perdoar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. O perdão é algo que fala profundamente comigo. Eu espero que fale com vocês também, tá? Se vocês gostarem do vídeo, comenta aí. Se tiverem algum testemunho, pode deixar aí também. Comenta o que vocês acharam, a opinião de vocês, se vocês gostaram, tá? Deus tem me incomodado para trazer esse tipo de vídeo para o canal, tá? Se algumas pessoas puderem analisar e mudar de vida, já é muito gratificante para mim, tá? Se bombar, maravilha. Se não, maravilha também. O que eu não quero é trazer conteúdos inúteis. Não é do meu perfil fazer isso, sabe? E eu vou fazer aquilo que o meu Deus mandar. O que o Deus mandar, eu vou obedecer. E Deus está me mandando fazer esse tipo de conteúdo, né? Eu tô numa fase que eu fico refletindo, eu fico indagando, eu fico me questionando, e eu quero ser melhor como ser humano, sabe? Eu quero poder ajudar outras pessoas. E, gente, o que eu ia ler aqui, né? Ó, para perdoar é necessário tratar a ferida, conversar sobre o assunto com uma pessoa que teve o conflito. Se você simplesmente abafar a ferida, sem que ela cicatrize, ela vai apodrecer, tá? Então, gente, todo conflito, tristeza, raiva, tem que ser falado sobre o assunto. Se você simplesmente abafar o assunto e não tratar, isso nunca vai cicatrizar. É claro que tem que ter muita coragem para você mexer num assunto que te machuca, que te gera dor, angústia, tristeza, mágoa, ódio, sentimento de raiva, de vingança. Dói, gente. Mexer, imagina uma ferida aberta e você pega um palitinho e vai lá cutucar. Vai doer. Tá ferido, tá sangrando, tá machucado. Mas se não mexer na ferida, não vai ter como arrumar. Pra ferida ser cicatrizada, é igual uma casa bagunçada. Quando a gente faz faxina, a gente arrasta os móveis pra lá, pra cá, muda de lugar, tira tudo do lugar, bagunça, pra poder organizar. Então, se nós queremos ter uma vida em paz, ter uma vida com tranquilidade, não guardar raiva de ninguém, perdoar com facilidade, precisamos mexer na ferida. E muitas das vezes é preciso você chegar para a pessoa que te magoou e falar sobre o conflito, sobre o assunto, para cada um dar a sua versão. Mas se muitas das vezes não for possível porque a pessoa faleceu, perdoe-se, libere. Às vezes nós temos que perdoar nós mesmos por uma má escolha que fez, por ter feito uma coisa terrível. Então nós temos que nos perdoar. Eu vivi uma fase com Deus, não que eu tenha feito pecados gravíssimos, mas por mínimos pecados eu me sentia suja. Falei um palavrão, eu discuti com fulano, eu me sinto impura de falar com Deus, um ser que é tão perfeito, um ser que é inimaginável, um ser que não tem pecado, que não tem erro, que é santo. Eu me sentia suja e vergonha de falar com Deus. Mas o Senhor fala, vinde a mim da forma que você está, né? Então, vinde a mim. Então, nós temos que ir, Deus não vai nos julgar. Por mais pecador que você seja, Deus vai perdoar o seu pecado. Aquela roupa que estava suja vai ficar alva como a neve. Se Deus vê em você um arrependimento verdadeiro, tá? Então, se perdoe quem te ofendeu. Aí eu escrevi aqui, ó. Quando você não fala sobre assunto e só vai engolindo, quando tem uma briga, você ressuscita feridas do passado, porque essa ferida não foi tratada e por isso não cicatrizou. Por exemplo, num casamento, houve uma traição.
Aí você não fala sobre o assunto, porque se você fala sobre o assunto, a pessoa que traiu fala que você não perdoou porque você está jogando na cara. Aí fica aquele assunto que não foi resolvido, um assunto mal resolvido. Aí você vive 1 ano, 2 anos, quando briga, ressuscita, né, as coisas, os erros do passado. Por quê? Porque se ressuscita, é algo que não foi cicatrizado, não foi tratado, não foi resolvido. Então é necessário falar sobre o assunto e resolver. E num casamento, por exemplo, não adianta eu querer fazer 100%. É 50% meu e 50% da outra pessoa. Não vai ser possível eu fazer 80%, não vai ser o ideal, não vai dar certo. Cada um tem que fazer a sua parte. O meu é 50%, o dele é 50%. E quando há um erro, tem que sentar e conversar, gente. Tem que haver um diálogo. Não adianta se abafar e se trancar dentro daquilo, porque não vai resolver. E quanto mais você for abafando o seu sentimento, as suas emoções, pior você vai ficar. Você adoece, você fica, se tranca no seu mundinho, você não se expressa, você não coloca pra fora aquela dor, aquela angústia. Gente, chorar é necessário. E eu percebi que quando eu falava da morte da minha mãe, quanto mais eu falava, mais eu sofria, mas eu sentia que quando eu falava, aquela ferida ia sendo cicatrizada, sabe? Então, assim, eu tive que falar. Se eu não falasse, gente, eu me sentia angustiada, trancada, sufocada, horrível. Quantas vezes a minha cunhada, a Aline, ouviu falando disso? A minha amiga Nayane, a Valda, outras pessoas ouviram eu falar da morte da minha mãe várias vezes. Eu falava, gente, tá enchendo o saco já isso. Só que eu sentia a necessidade de falar. Eu até falo com as minhas amigas, com as poucas que eu tenho, nesse sentido eu sou meio masoquista. Eu gosto de falar lá daquilo que me dói, porque eu sinto que aquilo vai sendo cicatrizado. Então eu não vou colocar algo que me machuca lá dentro e botar ali um esparadrapo, um band-aid, não vou, porque aquilo vai apodrecer, vai me gerar mais raiva, mais tristeza, porque eu quero ter uma solução para aquilo. Eu preciso de uma solução, de uma resposta. Eu preciso que aquilo cicatrize. Então eu me recuso a engolir. Eu falo. Então, assim, as minhas amigas, as poucas que eu tenho, tiveram que ter paciência comigo. Porque várias vezes elas ouviram que eu estava triste, magoada, chateada, que Deus me feriu, que Deus me magoou. Elas ouviram isso. E eu sentia que aquilo ia cicatrizando. Hoje em dia, eu até brinco, né? Quando as minhas amigas vêm desabafar comigo, ou quando eu vou falar com elas, né? Que eu vou desabafar, eu falo, pega o saco de lixo aí de 200 litros, que eu vou jogar meu lixo. Aí eu vou, falo, que eu tô com raiva disso, que isso me chateou, que isso, que aquilo. Aí eu falo, pronto, acabei. Agora a gente pega o saco de lixo, amarra e joga fora. Quando as minhas amigas vêm, né? Elas estão passando por dificuldade, estão tristes, aborrecidas, eu vou, pego o saco de lixo, abro o saco, elas vão lá despejando o lixo delas. Vai, despeja, fala. Terminou, a pessoa se sente mais leve por ter compartilhado, né, a dor delas. E isso, gente, isso é libertador, isso cura, é sério, tentem falar. Se não tiver ninguém para poder falar, me chama, conversa comigo. Eu amo conversar, eu amo poder ajudar naquilo que eu posso. Não sou perfeita, não sou santa, não sei tudo, mas ouvir, ó, tem uma orelha aqui bem grande, olha o tamanho dessa orelha, para ouvir. Eu amo ouvir, sabe? Por mais que eu não possa ajudar, só de ouvir eu já ajudo a pessoa. Então, gente, falem, tá? Então eu brinco, né? Eu falo, ó, calma aí, o saco de lixo encheu, eu vou lá pegar o saco de lixo. Eu queria até fazer um desenhinho. Eu com o saco de lixo grandão assim, né? Não tem aqueles memes que fazem, aquelas figurinhas? Eu queria fazer. Porque é isso, né? A gente, muitas das vezes, despeja o lixo em pessoas que não suportam. Ou às vezes, tipo assim, deu a hora de buscar minha filha na escola. Ou às vezes, eu preciso falar. E gente, uma coisa que eu aconselho. Vocês podem desabafar com outras pessoas, né? Na hora da raiva, você não vai desabafar com quem te ofendeu, com quem te chateou, porque na hora da raiva a gente fala que não deve. Né? Hoje em dia, eu paro, reflito, respiro fundo, analiso, aí quando eu me acalmo, eu falo, ó, fulano, você falou isso e isso, eu não gostei, você agiu assim, eu não gostei. Eu não falo na hora da raiva, da emoção, porque na hora da raiva a gente fala o que a gente não devia, e fala da forma errada. Então eu agora me calo, domínio, autocontrole, uhul, vamos lá, Mayara, cala a boca. Né? Então, a Mayara é mais calma, não sou.
Eu me obrigo a ter equilíbrio, controle emocional, sabedoria. Sai do WhatsApp, a pessoa fala, deixa falando sozinha, ó, não tô bem, não vou te responder agora. Ou então, se a pessoa estiver muito nervosa, largo falando sozinha. Quando eu estiver bem, quando eu estiver com paz, com paciência, mais calma, eu vou lá e resolvo com a pessoa. Então, assim, ter amigos é necessário, gente, senão a gente surta, a gente não aguenta o peso da vida, viver tá complicado, nós seres humanos somos complicados. Então, é muito bom você ter um ombro para poder desabafar, um ombro amigo, uma amiga conselheira que possa te ajudar, te instruir, mas analisem com quem vocês falam, porque tem pessoas que não são amigos, elas querem mais do que você se ferre. Então, escolha uma pessoa certa para poder desabafar. E quando eu estiver muito aflita, muito triste, muito angustiada, estressada, procure uma amiga, um amigo, o seu pastor, a sua pastora, né, a presbítera da igreja e vá conversar, né? Joga seu lixo para fora, porque ela vai te ajudar. Quando você for falar com a pessoa que te ofendeu, você já vai estar mais calmo para poder resolver o problema, entendeu? Então é isso que eu aconselho a vocês. Gente, o vídeo ficou longo, já tem 1 hora que eu tô falando. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá? Então, meus amores, é isso. Se eu falei rápido demais, me perdoem, tá? Porque eu falo rápido. Eu tento me controlar para poder falar mais devagar, mas às vezes eu não consigo. Eu espero que tenha dado para entender tudo que eu falei, tá bom? Esse vídeo foi maravilhoso, eu amo falar disso. Espero que vocês venham abrir o coração de vocês e venham tratar as feridas, os traumas, expor, né? Escolha uma pessoa, exponha o que você sente, a sua dor, os seus traumas. Vai doer? Vai, mas é necessário. Se você não arrumar a sua bagunça, você não vai conseguir ajudar o seu próximo, porque o seu interior está bagunçado. Então, assim, organize-se. Organize os seus sentimentos, as suas emoções, os seus traumas, as feridas, né? Porque a gente vai, né, na caixinha da família, resolve, né? Acabou, resolveu, já liberei o perdão, já tô bem. Vamos na caixinha do casamento, caixinha do filho, caixinha da avó, caixinha da mãe. Vamos resolvendo, gente. Temos que resolver. Bater de frente com aquilo que nos machuca. Porque feridas que não foram tratadas geram consequências lá na frente. E às vezes, por não ter um relacionamento bom com a mãe, com o pai, com a irmã, reflete em outros relacionamentos. Aí pessoas que não têm nada a ver com a ferida do passado acabam pagando as consequências. Por quê? Porque você e eu não tratamos com quem deveria ter tratado, tá, gente? Então é isso que eu espero que vocês pensem, reflitam. E espero que tenham gostado. Eu falando rápido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É de graça, não tem custo algum. Comenta, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Para quem precisa ouvir uma palavra amiga. Uma palavra que vai te levar a refletir. Não pulem os anúncios, por favor, tá? Que é os anúncios que geram din-din, bufunfa, cascalho, grana, money. E quem não precisa de dinheiro hoje em dia, né, gente? Dinheiro é o que paga a sua roupa, o alimento, a luz, o aluguel, a água. Todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. E o YouTube é um trabalho, gente. Eu amo estar aqui, né? Eu tinha medo de fazer canal, mas agora eu já perdi um pouco a vergonha. Tenho que me controlar. Eu tenho que me controlar para poder falar devagar, para que vocês possam entender. Mas eu amo estar aqui, falar com vocês, desabafar, conversar. Eu amo, gente. Eu faço isso aqui porque eu amo. Receber, eu não recebo ainda. Por quê? Porque é difícil. Porque o que dá dinheiro é os anúncios. Mas todo mundo pula os anúncios. Por quê? Porque é chato. Mas, por favor, assistam os anúncios, não pule. Deixa o seu like, porque ajuda. Comenta e compartilha, tá? Fique com Deus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá? Procurem uma igreja, um pastor. Ore, peça pra Deus, conversa com Deus, porque Ele é o nosso melhor amigo, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo e bye! Beijo pra vocês!